será parte do nosso mini treinamento, onde que nós falamos dos estudos da vida espiritual. Eu tenho como esse o mais importante, por quê? Porque a hora que eu oro para Deus, a hora que eu tenho um relacionamento com Deus, como a própria Bíblia fala, Ele dá tudo que a gente pede, desde que o que nós estamos pedindo esteja alinhado com os propósitos que Ele tem para nós. Deus tem um propósito para cada filho. Então, primeiro eu tenho que ser filho de Deus. E para eu ser filho de Deus, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ter o meu espírito vivificado, porque uma criança nasce com o espírito mortificado. Bom, agora que eu tenho o espírito vivificado, aí eu vou começar um processo de madurecimento. Nesse processo de amadurecimento, eu vou me relacionando com o Espírito Santo. Eu vou me relacionando com a Trindade. Eu vou conhecendo na palavra a vida de Cristo, as insondáveis competências, vamos dizer assim, de Cristo. E aí eu vou atrás de tê-las através do Espírito Santo. Eu vou forjar Cristo em nós, em cada um dos filhos. E isso eu tenho que fazer através de uma oração. Oração é escutar o Espírito Santo, escutar o que ele está mandando e sempre pedir para Deus, em nome de Jesus Cristo, que a gente possa estar ouvindo e atendendo, cumprindo as ordens de Deus, a vontade de Deus para cada um de nós, em função dos dons, desenvolvendo os dons, capacitando os outros, servindo aos outros. Esse é o objetivo básico. Bom, vamos dar continuidade aqui ao vídeo que nós estamos estudando já há algum tempo, que é, então, do Bornelli, né? O caminho da experiência espiritual. Então, vamos ouvi-lo. Ego, a sua personalidade humana, o seu eu, né? Debaixo de completa submissão ao eu do Pai. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade, e em todos os outros aspectos, né? Então precisamos ser muito cuidadosos para entender esse tema aí, para não entrarmos em caminhos de filosofia oriental, né? E nos perdermos aí nesse entendimento do ego. E qual é o trabalho do Senhor em nosso ego. Então, coração, voltando ao tema, coração é o nosso ego, é o que nós somos, nossa personalidade. Agora, se juntarmos os versículos como esse irmão fez, o que a Bíblia chama de coração? Coração ou é composto de todas as funções de nossa alma. Nossos pensamentos, então a Bíblia fala de pensamentos do coração. O coração pensa, então a mente está incluída no assunto do coração. Está entendendo? A Bíblia também fala dos sentimentos do coração. O coração também sente, então emoções também estão incluídas nesse termo coração. Coração decide, coração escolhe, resolve, então a questão volitiva também está incluída no coração. Desejos do coração, pensamentos, sentimentos, desejos do coração. Mas há um outro elemento que agora compõe, podemos assim dizer, é uma faculdade do nosso espírito humano e não da alma. Esse elemento se chama consciência. E a Bíblia usa a consciência também atrelada ao coração. Então não quero alongar muito com isso, vou citar um exemplo. 1 João 3, 20 e 21. Se o nosso coração não nos acusar, quem acusa é a consciência. Romanos 2, Paulo diz que os pensamentos do homem, mesmo sem lei, do gentio, que procede por natureza de conformidade com a lei, Romanos 2, você deve conhecer o texto, ele diz que os seus pensamentos mutuamente acusam-se ou defendem-se, quando Deus julgar os segredos dos corações dos homens. Então essa faculdade específica de acusar ou defender é uma função da consciência. E 1 João 3, 20 e 21 aplica ao coração, dizendo, se o coração não nos acusar, temos confiança. Mas se o coração nos acusar, então Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então você compreendeu isso primeiro? Coração, então, abrange toda a nossa alma. E lembre-se, a alma é sede de nossa personalidade. O homem foi feito alma vivente, é o que nós somos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, né? E mais essa faculdade do nosso espírito chamada consciência, né? Isso é o coração, segundo a Bíblia. Então, de modo geral,
ou como Deus nos ensina. Deus tem comunhão conosco, Deus é espírito e tem comunhão conosco em espírito. Porque Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí esse mesmo irmão, fazendo um exercício mais detalhado um pouco, ele vai nos ajudar a ver que também não é uma ideia, uma conclusão dele, é uma conclusão do Novo Testamento. Se você fizer seu estudo, vai chegar a essa conclusão, que o nosso espírito humano ele tem basicamente 3 funções, que também você já deve ter ouvido falar. Uma função de intuição, como foi chamado, ou se quisermos, de iluminação. Uma função de comunhão. E a terceira, já citei, consciência. São 3 faculdades do espírito humano. Então, meditando sobre isso, 3 imagens me ocorreram e gostaria de compartilhar com você, que penso ser de ajuda e vai te ajudar a memorizar o que significa essas funções do espírito humano. Então pense assim, intuição ou iluminação. Então pense em uma lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. A qual esquadrinha todo o corpo. Então Deus é espírito, tem comunhão conosco no espírito, e ele ilumina o nosso espírito para que nós conheçamos as coisas de Deus e as coisas do homem. 1 Coríntios 2. Maravilhoso. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E as coisas do homem ninguém as conhece, senão o Espírito do homem. Então o Espírito de Deus ilumina o Espírito do homem para que conheçamos as coisas de Deus e as coisas do homem. Né? Por isso o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E graças a Deus por esse maravilhoso trabalho da graça. É por causa dessa iluminação que nós podemos conhecer a Deus. Conhecer a Deus seria um assunto impalpável, intangível, inalcançável para qualquer um de nós. 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas na sequência, verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a tudo perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, claro. Né? Então, voltemos lá de uma maneira bem didática. Entenderam? Porque é uma realidade ter a habitação do Espírito e que à medida que você tem a habitação do Espírito, através dele, você tem todo o conhecimento que você necessita para atender os propósitos que Deus tem para você. A hora que você tem essa realidade no coração, a hora que você tem essa certeza, crê nisso, você é filho de Deus. E você vai ficar tranquilo, seu coração vai ficar sereno, porque quem vai te dirigir é o Pai. Né? Você tem que obedecer só às ordens que o Pai dá. E quando você fizer bobagem, que você vai fazer bobagem, eu faço bobagem, aí vem o Espírito da consolação, que consola, que é o Espírito Santo. Ele consola a gente nesses momentos quando a gente faz as bobagens. Ele puxa a orelha e depois ele consola a gente para a gente poder ir exatamente nessa situação de cometer o erro, ser consolado, que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente. Esse é o grande fito do cristianismo. Né? Você cresce, nasce em Cristo espiritualmente. Você é um cristão, então tem um pequeno Cristo em você. Esse Cristo vai se desenvolvendo na medida das circunstâncias. Também essas circunstâncias e essas dificuldades nós podemos chamar de cruz, que é a ação exatamente de Deus, do Espírito, no nosso coração, para tirar os entulhos e colocar mais a força do Espírito Santo. Né? E por isso que todos os nossos vídeos aí tem lá a pombinha incandescente que vocês podem ver aí à esquerda, né, que representa a força do Espírito, está ligado o nome Dinamis, que é a força, representa a força do Espírito, uma palavra muito usada lá na igreja primitiva, e aí está a Bíblia também, que é onde que eu conheço a palavra de Deus, que é a palavra viva, não é intelecto, não é a palavra escrita, morta, não é logos, é muito mais do que logos, é rema, é a palavra viva, é a revelação, e que dá toda certeza para nós, quando a gente testifica a coisa, testemunha com o Espírito,
da certeza daquilo lá e a tranquilidade de que ao seu momento, ao momento de Deus, as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. O problema somos nós que temos que fazer a coisa adequadamente e, via de regra, nós não fazemos. Nós deixamos muito a desejar em fazer a nossa parte. E ainda culpamos os outros, ou culpamos Deus, quando na verdade o problema somos nós, porque nós não temos o Espírito Santo, nós não temos o relacionamento desenvolvido com o Espírito e ficamos olhando o problema fora, quando o problema é a nossa obediência a Deus. Senhores, é isso. Quem trabalha conosco até daqui a pouco, 8 horas. Quem não trabalha, vem trabalhar com a gente, né? Venha trabalhar conosco. Fizemos aí um mini treinamento de 40 apresentações aí de novembro até agora, meados de janeiro, de como trabalhar conosco. E também quero destacar aí, tem a descrição do vídeo com todas as atividades. E a primeira é o grupo do WhatsApp, onde você pode estar agendando uma reunião conosco e tirar as dúvidas sobre o nosso projeto e vir participar sobre tudo bem. Compartilhe esse vídeo que você está compartilhando alguma coisa que é do reino de Deus. Tenha essa certeza. Tchau, tchau, obrigado.